Crianças, então vamos começar mais uma aula. Então vamos para a nossa devocional. E a palavra de Deus que eu vou ler para vocês se encontram em Salmo, capítulo 27, versículo 1 e 2, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, esses dois versículos estão falando sobre o quê? Sobre o medo, a quem eu temerei, mas por quê? Deus, Ele é o quê? A fortaleza da minha vida, é a minha luz, é a minha salvação. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente é o quê? Amedrontado pelo inimigo. Quem é o inimigo? O diabo, ele fica sempre à espreita, querendo nos amedrontar. E muitas vezes, o que? A nossa própria essência pecaminosa também faz com que a gente peque contra Deus. Mas o que é maior do que o inimigo e do que a nossa essência pecaminosa, do que o nosso coração pecaminoso? Deus, Deus é maior do que tudo. Então, se Deus é maior do que tudo, a gente tem que descansar no Senhor, porque a gente tem que saber que Ele é a nossa luz, é a nossa salvação. Seu Filho amado, Cristo Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para ser a luz do mundo, para trazer salvação a nós pecadores. Então a gente não precisa temer o inimigo, e se a gente pecar, porque nossa essência é pecaminosa, se a gente pecar, a gente deve saber que Deus, ele é misericordioso a nos perdoar. Que maravilha, não é? Então, que a gente possa descansar em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Amém. Então, vamos começar a nossa aula de português. Em português, vamos dar uma revisada do que a gente aprendeu nessa semana, que é sobre a letra T. Olha a letra T aí. E os quatro tipos de letra T, que é a letra T bastão, a de imprensa, a maiúscula cursiva e a minúscula cursiva. E a família do T, TA, tá, Té, TI, ti, TO, tó, TU, tu. Tá, té, ti, tó, tu. Tá, té, ti, tó, tu. E aqui eu vou mostrar algumas palavras que começam com essas sílabas que aprendemos. Tá, tatu. Té, telefone. Ti, tijolo. Tó, tomate. Tucano. Então, algumas palavras dessas aí vimos durante a semana, não foi? Tatu, tijolo, tomate, tucano. Vimos durante a semana por causa das sílabas da letrinha T. Então, meus amores, essas letras que estão em vermelho aí, ó, são as sílabas da letrinha T. Tá, té, ti, tó, tu. Então, vocês sempre estejam revisando as sílabas, as letrinhas do nosso alfabeto, para não cair no esquecimento, porque vocês, sabendo as sílabas, fica mais fácil ainda para juntar e aprender a palavrinha, ler a palavrinha. Não é incrível isso? Que maravilha, não é? Então, lembrem do nosso versículo lá em 1 Timóteo, vamos nos dedicar à leitura e à escrita. Então, se dediquem aí na casa de vocês. E na aula de sociedade, vamos aprender o quê? Sobre meios de transportes. O que são meios de transporte? Então, meios de transporte, eles são responsáveis pelo nosso deslocamento. Então, deslocamento de pessoas, de animais, de matérias-primas, para construir alguma coisa, mercadorias de um local para o outro. Então, se eu quero ir ao centro, como é que eu vou daqui da escola João Calvino até o centro? Qual é a maneira, qual é o meio de transporte que eu vou utilizar? Vou pegar um carro, um ônibus ou uma moto e vou ao centro. Então, meios de transporte é
Eles são responsáveis pelo nosso deslocamento de um lugar para outro. Na Bíblia, ela aborda também sobre esses tipos de meios de transporte. Vocês sabem que antigamente não eram os mesmos meios de transporte como existe hoje, né? Não existiam esses tipos de carro que a gente vê, não tinha ônibus, não tinha moto, eram outros tipos de meios de transporte. Eram aqueles que eram puxados por animais, ou até mesmo eles andavam em camelos, né, em jumentos, cavalos. Então esses eram os meios de transporte de antigamente, né, na época da Bíblia, que foi inicial a escrita da Bíblia. Então, vamos ler aqui em Salmo 20, versículo 7, que diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, esse versículo, ele fala sobre isso, sobre a confiança que os homens tinham em colocar nos seus carros, né? No caso, os carros de antigamente eram o quê? Aquelas carruagens, carroças que os homens iam para a guerra mesmo. Então, eles iam para a guerra naqueles carros. E também em cavalos, né? Como eu disse a vocês. Então, a nossa confiança não tem que estar nada desses bens materiais, nada disso. A nossa confiança tem que estar apenas no Senhor. Então, meios de transporte. Hoje vamos falar sobre o meio de transporte terrestre. Quais são os meios de transporte terrestre? O que é meio de transporte terrestre? Então, meios de transporte terrestre são aqueles que nós usamos na terra. Já está falando terrestre, terra. Então, os exemplos aí de meios de transporte terrestres: carro, van, bicicleta, caminhão, trem, ônibus, moto. Então, esses são alguns exemplos de meios de transporte terrestre. Então, meios de transporte terrestre são aqueles que andamos na terra, certo? Bem fácil nesse assunto. Então, esses aí são alguns exemplos, ok? Então, nossa aula continua também falando sobre o Dia dos Pais. Então, tá chegando, é esse domingo agora. E vocês vão dar algum presente para o papai? Se não tem condições de dar presente para o papai, eu tô mandando para vocês um cartãozinho desse aqui, onde tem essa imagem aqui do pai super-herói. Vocês irão colorir bem bonito e vão escrever com as suas próprias palavras alguma mensagenzinha para o papai. Se não sabe escrever, pede ajuda à mamãe, tá certo? Então vocês façam a mensagem com muito carinho. Eu tenho certeza que o pai de vocês vão amar porque foi feito por vocês, certo? Então, a atividade de hoje vai ser no livro, página 93, e confeccionar esse cartão aqui para o Dia dos Pais, tá? A página do livro 93 é sobre a letrinha T e esse aqui, ó, fazer um cartãozinho bem lindo para o Dia dos Pais, tá bom? Então é isso, meus amores. Bons estudos, fiquem todos com Deus. Tchau, até a próxima aula.